Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então, as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia e nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A minha alma tem sede de vós e vos deseja, ó Senhor. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 32º domingo do tempo comum. Estamos caminhando para o encerramento do ano litúrgico, que vai acontecer daqui 3 domingos, com a solenidade de Cristo Rei do Universo. Por isso, os evangelhos que vamos ouvir hoje e no próximo domingo estão num grande discurso de Jesus, contido nos capítulos 24 e 25 do Evangelho segundo Mateus, que nós chamamos do discurso escatológico, que diz respeito aos fins dos tempos, ao juízo final, à volta de Jesus. E é muito importante nós termos um critério de leitura e de compreensão do discurso escatológico. Não é para passar medo nas pessoas. O conteúdo escatológico é uma exortação para nos chamar a atenção, para alargar o nosso coração e para nos encher de esperança. Cuidado com os pregadores, cuidado com as pregações que querem te passar medo sobre o juízo final. O discurso escatológico não tem esta finalidade. Então esse é o primeiro elemento que devemos compreender, e o próprio texto vai nos ajudar nesta experiência.
Segundo aspecto, falar sobre a escatologia não é fácil. É um conteúdo muito denso, muito profundo. Então, qual é o recurso que Jesus utiliza? A parábola. Nos conta uma parábola de 10 virgens. 5 prudentes, precavidas, e 5 insensatas, imprevidentes. No próximo domingo, a parábola dos talentos, da mesma forma, dentro do conteúdo escatológico. Então agora nós vamos para o texto, porque o texto de hoje é maravilhoso, e nós não podemos nos ocupar com outra perspectiva, a não ser aquela que o Evangelho nos apresenta. Então tome aí o seu folheto, vamos ao Evangelho de Mateus 25, tomemos os versículos 1, 2 e 3. Vamos ler juntos? Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. Paremos aqui. Qual é o assunto principal que Jesus vai tratar? O reino dos céus. Se vocês lerem os 4 evangelhos, a expressão reino dos céus ou reino de Deus é repetida 99 vezes na boca de Jesus nos 4 evangelhos. Ou seja, é um assunto muito importante. E aí Jesus nos apresenta o reino dos céus, nos contando uma parábola que remete ao casamento. O noivo deverá chegar. E é interessante que não nos apresenta a noiva, mas nos apresenta 10 virgens. Por que a parábola precisa ser compreendida no seu contexto e não no rigorismo literal, para a gente não correr o risco dos fundamentalismos e nem dos exageros? Precisamos ter esse critério. O texto está inserido num contexto. A palavra de Deus no Antigo Testamento, todas as vezes que queria falar da relação de Deus com o povo, utilizava qual recurso de linguagem? O casamento. Então, o povo era considerado a noiva e o Senhor que vem considerado o noivo. A parábola, ela é sensível aos elementos que os ouvintes conhecem. Então, como é que era um casamento judeu na época de Jesus? A festa durava 7 dias, minha gente, com as amigas, e ficavam esperando o noivo chegar. E quando o noivo chegava, todas elas deveriam estar com as lâmpadas acesas, porque já estavam esperando. Mas aí vem um detalhe interessante: o noivo atrasou. Por que isso acontecia no casamento judaico? Porque o noivo tinha que tratar o resgate da noiva com a família. Quais eram os presentes que o noivo ofereceria àquela família, por a partir de agora ter a moça jovem como sua esposa? Então, esta tratativa com a família era muito demorada. Por isso, o noivo se atrasa.
Então Jesus está contando uma história, uma parábola, e quem ouve entende tudo isso, porque era da cultura dos ouvintes de Jesus. Porém, o mais importante, esse noivo é festeiro. Ele gosta de fazer festa, mas para que participe da festa desse noivo, é preciso estar vigilante, é preciso estar esperando. Então o Evangelho quer nos provocar a virtude da vigilância. E sendo assim, nos apresentam as personagens. E é muito interessante a forma como o texto vai nos detalhando os acontecimentos. Então, eram 10 jovens. Nos aponta a jovialidade da fé. O Papa Bento XVI dizia: a igreja é viva, a igreja é jovem. Em que sentido? Não é a nível de uma cronologia, porque o seu Senhor, o seu noivo, é sempre atual. Por isso, a igreja é sempre jovem, mesmo tendo 2000 anos de história. E as que esperam o noivo são 10 jovens. Vamos pedir nesta missa a jovialidade da fé, independentemente da nossa idade cronológica. Vamos fazer essa experiência com o Senhor. E todas elas, as 10, receberam de presente uma lamparina. Os mais jovens não vão talvez conhecer o que é uma lamparina. Mas quem aqui na igreja ainda era do tempo da lamparina? Tem alguém aqui na igreja? Olha só, muitos de vocês, né? Que a ponta do nariz ficava toda preta com a bituca da querosene que queimava durante a noite, quando se acendia a lamparina lá na roça. Não é verdade? É bom a gente fazer essa memória do nosso passado. Então, cada uma delas receberam um presente, a lamparina. Mas a lamparina só pode cumprir a sua missão se ela tiver o que, minha gente? O óleo. Se ela tiver o azeite, porque é o azeite consumido que gera o fogo, e é o fogo que é capaz de iluminar. Quando o povo de Deus, lá no início do Antigo Testamento, queria falar com Deus, Deus fala com Moisés através do que? Da sarça ardente. Deus se apresenta como fogo. No próprio Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E agora vem o Evangelho nos falando que as 10 virgens receberam a lamparina, e a lamparina precisa de fogo para iluminar. E qual é esse fogo que ilumina o coração humano? O fogo da fé. Então, o grande desafio do nosso tempo é a indiferença à fé. No nosso caso brasileiro, nem é de perseguição à fé, como há em muitos países, mas o nosso caso mais específico é indiferença à fé. Quantas pessoas você tem na sua casa que são indiferentes à fé? A gente pode começar da nossa casa, da nossa família. Então é necessário que na Eucaristia de hoje nós reacendamos a luz da fé. Não deixemos com que as nossas lamparinas fiquem apagadas. Elas deveriam, as virgens, ir ao encontro de quem? Do noivo, porque ele chegaria.
E o Evangelho nos dividiu dois grupos. Quantas virgens tinha em cada grupo? Vocês prestaram atenção no texto? 5 eram chamadas de previdentes, e 5 eram chamadas de imprevidentes. São Jerônimo, meditando esse texto, diz que as 5 virgens simbolizam os 5 sentidos, porque são através dos sentidos que nós temos a possibilidade de fazermos uma experiência concreta. Podemos tocar, podemos ver, podemos ouvir, podemos sentir, podemos falar. Santo Inácio diz que só se pode alcançar o coração humano pela via dos sentidos. A dimensão racional é muito importante, mas para alcançar o coração não tem outra via a não ser a dos sentidos. Se 5 virgens eram previdentes e 5 eram imprevidentes, diz respeito como está canalizado os nossos sentidos. Eles tendem à fé, à luz, à experiência concreta, real e pessoal com Jesus, ou os meus sentidos tendem a outras realidades que não sejam estas? Estão percebendo a atualidade do Evangelho para a vida? E hoje vem a pergunta: os seus 5 sentidos são orientados a qual experiência? A qual realidade? Minha gente, a escolha de levar ou de não levar o óleo gera consequências. Voltemos ao texto. Tome aí os versículos 5 e 6. Vamos ler juntos? O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. Paremos aqui. O noivo demorou. E como ele demorou, o que aconteceu com as virgens? De acordo com o texto, elas cochilaram, como alguns de vocês estão agora. Não é só as virgens do Evangelho, de repente é você, não é verdade? Então elas cochilaram, elas dormiram, porque o noivo estava demorando. Como que o Evangelho poderia ser atualizado nesta dimensão que acabamos de ler? Estamos na era do entretenimento e da dispersão. Vocês sabiam que depois da bebida alcoólica, o segundo maior motivo dos acidentes de trânsito, que alguns são até fatais, qual é o motivo? Distração, dispersão. E isso, minha gente, não é só com a questão do trânsito, não. Pode ser que você esteja agora nessa missa, se você não está cochilando, a cabeça está do outro lado, porque está disperso. E a forma como
as redes sociais foram nos abocanhando, foram nos pegando, nos acomodou demais na cultura da distração. Às vezes, a queixa que eu recebo de muitas pessoas nos atendimentos: padre, meu marido, minha esposa, trabalha o dia todo, a vida é muito corrida, e quando chega em casa, só no zap, padre. Às vezes, a queixa das famílias, de não ter mais o privilégio da atenção daqueles que convivem na mesma casa, porque o zap não deixa. Distração. E aí poderíamos citar vários exemplos. De repente ficar 1 hora na missa, mas é difícil, ainda mais aquele padre do Canedo que fala demais. Mas a gente fica 2 horas vendo rede social, vendo série do Netflix, e não vê o tempo passar. Por quê? Distração. O Evangelho nos dá uma sacudida, porque ele quer nos chamar a atenção para aquilo que é essencial, para aquilo que é importante, para aquilo que é necessário. Qual é o seu cochilo? Vou repetir. Qual é o seu cochilo? Mas no meio da noite, enquanto elas estavam cochilando e dormindo, ouve-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Gente, a palavra de Deus é belíssima. A hora que o noivo chega é sempre no meio da noite. Daqui 1 mês, aproximadamente, vamos celebrar o Natal. Qual é a hora que o menino Jesus nasce? Na gruta de Belém, no meio da noite. Quando celebramos o mistério pascal, na Semana Santa, qual é o momento que Jesus aparece ressuscitado para as mulheres? Na madrugada de domingo, o primeiro dia da semana. O noivo chega no meio da noite. E eu gosto de fazer a experiência de meditar o Evangelho na dinâmica da interioridade. Porque cada um de nós temos a nossa noite escura. E hoje você deve se perguntar: qual é a sua noite escura? Por que fazer esse questionamento interior? Porque é a hora que o noivo chega. Então permita com que o noivo, permita com que Jesus chegue na sua noite escura. Por quê? Porque ele é luz, e ele chega na noite escura para dissipar as trevas, ele chega para nos iluminar, e é necessário que os nossos 5 sentidos, que as dimensões que nos constituem como pessoa, estejam inclinadas, desejosas, querendo o noivo que chega. E aí o convite: ide ao seu encontro. Vamos repetir essa frase? Ide ao seu encontro. Diga para quem está do seu lado esta boa notícia: ide ao seu. A sua parte o noivo não faz. O noivo vem, ele deixou a sua condição divina, ele se rebaixa, é a kenosis, ele assume a nossa condição, ele vem ao nosso encontro.
mas é necessário que você seja capaz de ir ao encontro dele. A sua parte ele não faz. O caminho da fé é por reciprocidade, é uma via de mão dupla. Ele vem, mas eu também preciso ir ao encontro dele. Por isso a chamada de atenção: as virgens deveriam se levantar, elas deveriam se preparar. E hoje esse convite é para mim, hoje esse convite é para você. Se levante, se prepare, deseje ir ao encontro dele. Não permita ser legitimado, ser convencido pela sua noite escura. Por isso que precisa nos questionar, que precisa nos potencializar. Queremos ir ao encontro dele. Portanto, levante-se. Levante-se. Vamos ao texto para ver o que vai acontecer agora. Tomemos os versículos 8, 9 e 10. Vamos ler juntos? As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ides comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta fechou. Eu gosto de uma tradução que é mais fiel ao grego, que é o texto original, que diz as virgens prudentes, porque nos aponta a prudência como dom, como virtude do Espírito Santo. As prudentes, no Evangelho chamadas de previdentes, elas tinham o quê? Óleo. Tendo óleo teria fogo, tendo fogo teria luz. As imprudentes ou imprevidentes não tinham o que, minha gente? Óleo. A falta da prudência na vida da pessoa a impede da luz. A falta da prudência na vida da pessoa a impede de experimentar a luz. Gente, esse evangelho me deu uma chicotada essa semana quando me veio essa moção. Porque aí todo mundo tem que revisitar a sua história. Quais foram os momentos que a minha imprudência me levou para a escuridão? Então, qual o dom do Espírito Santo você vai pedir nessa missa? Prudência. Para que haja luz, precisa ter o que, igreja? Prudência. Sem o azeite da prudência não existe luz. Isso é para a vida. Isso é para a realidade concreta. Todos nós experimentamos isso. E veio um dado agora questionador. As que não tinham óleo, imprevidentes, imprudentes, chegam para as prudentes, as previdentes, e pedem: dai-nos um pouco de óleo. O que elas vão responder? Não podemos. Porque pode faltar para vocês e pode faltar para nós. Aí a gente corre o risco de cometer uma interpretação errada do texto,
Padre Max, mas essas virgens eram até prudentes, mas elas não eram caridosas. Elas não eram solidárias. Por que elas não dividiram um pouquinho? E aqui está o X da questão. Elas não foram egoístas. Elas não foram insensatas porque não tiveram sensibilidade. Mas para dizer a cada um de nós que a reserva de azeite que nos é dada, ela é pessoal, intransferível, é de cada pessoa que recebe. E cada um de nós recebemos, todas elas receberam a lâmpada e o azeite no início da parábola. Todas elas receberam, ou seja, todos nós recebemos. E tem realidades, minha gente, que precisa ser da reserva do nosso azeite. E hoje tudo a gente quer pôr para todo mundo ver, não é? Tem que pôr lá nas redes sociais a minha carinha triste quando eu estou triste. Tem que pôr uma foto de comida quando eu estou comendo. Tem que pôr eu correndo quando eu estou fazendo um exercício. Tudo todo mundo tem que ver. E nós estamos perdendo a capacidade da privacidade do azeite. Tem uma reserva que é só sua, que é intransferível. E se nós trazemos isso para a dimensão da fé, da salvação do julgamento final, ninguém pode salvar o outro no lugar dele. Você como mãe, por mais que deseja que seu filho seja salvo, você não pode fazer adesão no lugar dele para que ele seja salvo, e assim vice-versa. A realidade da salvação, ela é pessoal, ela é individual. É do azeite de cada pessoa, por isso não pode ser dado ou passado para o outro. Mas uma outra coisa, esse evangelho de hoje também me questionou. E isso eu acompanho muito de perto, principalmente na realidade dos pais e no desafio que eles têm da educação e da ajuda dos filhos. Então vocês me permitam um exemplo concreto para a gente entender esse evangelho. Você tem um filho pequeno e ele está brincando, ou ela, de repente lá tem um buraquinho, ele está enfiando o dedo ou um objeto lá. Você percebe que se você não for lá corrigir, a criança vai machucar. Mas quando você tira a criança do brinquedo, o que a criança faz? Chora, dá birra, esperneia. Mas a mãe sabe que se deixar a criança brincando naquele tipo de brinquedo, a criança vai machucar. Aí a criança chega toda bonitinha, mamãe, papai, vovô, vovó, deixa eu, por favor, não vou machucar, papapá. Se a gente se deixa levar pela dimensão afetiva e fala, tadinho dele, dela, vou deixar. Depois o dedo está quebrado, o braço está machucado. Então, o que era certo foi corrompido pelo que era errado, e o que estava errado se torna vítima porque queria fazer aquilo. Por que eu quero dar esse exemplo? Porque o Evangelho hoje nos possibilita esta reflexão. As virgens prudentes poderiam ser cotadas ou julgadas como erradas, porque tadinha das imprevidentes que precisavam de um pouquinho de óleo e que as outras não deram. Isso acontece na nossa prática, e você não pode ser corrompido por causa da emoção ou do afeto desordenado, porque mesmo sabendo que não vai ser bom, que você não pode fazer, de repente você é capaz de ceder.
E isso vale muito para as nossas relações familiares. Não era possível dar o azeite para as outras. E elas disseram não. E foram firmes na resposta. E não cederam ao apelo afetivo. Porque senão o certo vira errado e o errado vira certo. Quantas vezes você também já passou por isso na sua família? No casamento, com os filhos, no trabalho, na vida em comunidade. Estão percebendo como o evangelho de hoje nos dá uma sacudida? E elas saíram para comprar o azeite. Mas esse azeite, vai dizer Santo Agostinho, não se compra. Por isso que quando elas voltaram, sem o azeite, as portas já estavam fechadas. Santo Agostinho diz: o azeite dado é o dom do amor que nós recebemos. E esse amor se concretiza através das obras de misericórdia. Por isso que São Paulo diz que as obras de misericórdia, elas apagam uma multidão de pecados. Que às vezes a gente não vai conseguir confessar antes de morrer, mas que serão apagados por causa das nossas obras de misericórdia. Por isso esse óleo não se compra, não se vende. Vamos fechar o texto? Tome aí os versículos 11, 12 e 13. Vamos fechar juntos o texto? Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade eu vos digo, não vos conheço. portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. portanto, ficai Vigiai. Ficai vigiando. Portanto, ficai vigiando. Não sabemos o dia e a hora. Não caia no conto do vigário, como diz o ditado goiano. Quando as pessoas começam a fazer profecias do fim do mundo e da volta de Jesus, ninguém sabe o dia e a hora. Ninguém terá o privilégio de receber uma revelação, de ser considerado o melhor, para saber qual é o dia e qual é a hora. E o que tem hoje, minha gente, de revelação do Paraguai, pelas redes sociais, falando do fim do mundo, da volta de Jesus, como isso aconteceu no período da pandemia, e quantas pessoas acreditavam e repostavam aqueles vídeos horrorosos nos grupos de família, nas redes sociais. Eu ficava encabulado com tanta ignorância. Não queira cair nestas falácias. Usando um termo atual, fake news. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Mas agora vem a boa notícia para nós encerrarmos. As que estavam com as lâmpadas acesas participam da festa. Então, qual é o critério para entrar nessa festa? Estar de lâmpada acesa. E agora o Evangelho te pergunta: se Jesus voltasse hoje, ou se ele te chamasse hoje, como é que ele encontraria a sua lâmpada da fé? Acesa, apagada, ou com o pavio assim fumegando? Bento XVI diz que a lâmpada que estará acesa na vida daquele que crê, porque já recebeu o dom do amor, o dom da fé, terá a luz que o iluminará na sua travessia, e mesmo que passe pelo vale da morte, não estará
na escuridão, mas atravessará esse vale com a sua lâmpada acesa e chegará aonde? A vida eterna, a luz que não se apagará jamais. Então pode ser que nós não estaremos vivos quando Jesus voltar, porque não sabemos nem o dia e nem a hora. Então, se nós não estivermos vivos quando Jesus voltar, qual é a tendência que vai nos acontecer? Nós iremos morrer depois de muitos anos de vida, assim esperamos. Não é verdade? E mesmo que atravessemos o vale escuro da morte, não estaremos na escuridão, porque as lâmpadas estarão acesas. Então vamos pedir isso no final desta homilia. Deixe agora, por um instante, o seu folheto de lado, incline a sua cabeça, feche os seus olhos e se permita ser alcançado pelo Evangelho de hoje. Como é que está a sua lâmpada? O que você tem feito com o seu azeite? Os seus 5 sentidos estão inclinados a quem? Eu sou a luz do mundo, e todo aquele que caminha comigo, mesmo que passe pela treva, alcançará a luz da vida. Peça a Jesus a graça de experimentar esta luz, de ser luz, e o desejo de chegar um dia à luz definitiva que não se apagará jamais. Virgens prudentes,